Que bom, meu irmão, ter você aqui conosco. Que bom, minha irmã, que você está assistindo a mais esse Devocional Pão Diário. Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. O tema que eu trago para meditarmos nesse Pão Diário é nem toda ira é pecado. E o texto que eu quero falar agora, o texto que eu quero trabalhar com você se encontra em Lucas, capítulo 19, no verso 45 e verso 46. Diz assim: Então, ele entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Disse-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Amém? Todos nós temos coisas que nos irritam e demonstramos nossa ira de forma diferente um para com os outros. Cada pessoa demonstra a sua ira de uma forma diferente. No entanto, pesquisas mostram que não é bom se irar. Seja qual for o tipo de ira, não é bom se irar. Um estudo demonstrou que pessoas com um temperamento ruim estão 3 vezes mais propensas a sofrer um ataque cardíaco. Uma pesquisa realizada em Harvard, em 2006, por pesquisadores lá dessa universidade, revelou que 10 milhões de homens lá nos Estados Unidos são irados. São doentes, de fato. São tão irados que são doentes, de fato. A doença dessas pessoas, ela tem um nome. E o nome é transtorno explosivo intermitente, chamado de TEI. Transtorno explosivo intermitente. Mas é preciso destacar que nem toda raiva é ruim. A Bíblia lembra uma ocasião onde Jesus, o Deus encarnado, se irou e ficou bastante irado. Depois de fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, com multidões de pessoas louvando, estendendo seus ramos pelo caminho que ele passava, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo. Ele disse: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Foi o que a gente leu em Lucas 19. Será que Jesus estava tendo um acesso de raiva? O que você acha, meu irmão? Difícil, né? Não era um acesso de raiva. Era uma indignação justa. Ele foi ao templo, ele ficou verificando a situação e ele virou as mesas. Porque tal demonstração de raiva, por que será? Porque as pessoas envolvidas no comércio, lá no templo, elas estavam mantendo outras pessoas afastadas de Deus. Elas tinham uma influência pequena numa rede de animais que tinham falhas, que eram trazidos para sacrifícios. E essa influência foi crescendo e eles passaram a ter uma grande influência nesse ramo. E então eles pegavam esses animais com falhas e vendiam no templo. Animais ditos aprovados eram vendidos com preços elevados. Isso fez
Jesus irar-se. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Então isso mostra que nem o texto diz: irai-vos, mas não pequeis. Jesus irou, mas não pecou. Nós, como seres humanos, muitas vezes, quando nos iramos, nós pecamos. Mas Deus diz que não devemos pecar. E se pecarmos, não termine o dia sem que viemos a pedir perdão, sem que viemos a acertar as contas com o pecado da ira. Deus fica irado quando pessoas ficam no caminho dos pecadores que querem se aproximar dele. Deus não gosta quando nos metemos no caminho. E isso acontece bastante dentro da igreja. A igreja não deve ser um museu de santos, mas sim ela deve ser um hospital de pecadores. Um local onde as pessoas conhecem a Deus. Essa é a finalidade da igreja. Um lugar onde as pessoas conhecem a Deus, vivem em união e cultuam e louvam o nosso Deus, Criador de todas as coisas. O tema de hoje, então, foi: nem toda ira é pecado. Jesus irou-se, mas não pecou. E eu oro para que você não venha ter a ira no teu coração, como foi dito nessa pesquisa, que traz doenças, que traz a TEI, esse transtorno explosivo intermitente, que faz com que as pessoas tenham ataques cardíacos, entre outras coisas, que pode ocasionar até a morte. Devemos ter somente a ira santa. Devemos ter amor pelas coisas de Deus, buscar as coisas de Deus com amor no coração, não uma ira de raiva, de ódio, mas quando se irarmos, que venhamos a nos irar de maneira a zelo pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Amém? Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, eu estou a orar nesse devocional diário. Esse pão diário é alimento espiritual para a vida de cada ouvinte, de cada pessoa que está a escutar, que está a degustar esse devocional, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar a cada um que está ouvindo, que está escutando, então, ou que está assistindo esse devocional, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando essa pessoa, Pai. Pedro era uma pessoa irada, mas ele aprendeu, Senhor, com a Tua palavra, com o que Jesus ensinou, com os ensinamentos de Cristo. Cada um de nós tem um temperamento, cada um de nós tem uma personalidade, mas nós temos que ter o caráter de Cristo, que venhamos todos nós a ter o caráter de Cristo, que venhamos a ter em nós o fruto do Espírito Santo, Pai, que venhamos ter domínio próprio, a mansidão, o que nos ensina o fruto do Espírito Santo, Pai, que possamos andar conforme o Senhor nos ensina, Pai. Como diz a Tua palavra, se bater na tua face, dê a outra face. Não que tu tenhas que levar um outro tapa, mas que você possa responder à situação com a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto pela palavra de Deus. Jesus sempre dizia: está escrito. Jesus diz para Satanás: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pai, eu oro então para que o Senhor venha abençoar esse meu irmão, essa minha irmã, que ele consiga deixar de lado, pelo domínio próprio, a sua ira e venha andar segundo a Tua vontade. E se por algum motivo ele vier a irar-se de forma pecaminosa, ele venha se arrepender antes que termine o dia, Senhor. Que ele venha deitar com seu coração limpo, com seu coração sem rancor, com seu coração sem acusá-lo, Pai. Em nome de Jesus é isso que eu te peço e te agradeço. Muito obrigado. Amém, meus irmãos? Vou ficando por aqui com esse devocional. Voltamos amanhã, querendo Deus.